Essa expressão, haja luz, é fiat lux. E é exatamente isso. Haja luz. Faça-se luz. Na nossa concepção de luz é isso aqui. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, é isso aqui e é muito mais do que isso aqui. Luz fala de entendimento aberto. O diabo trabalha na ignorância, o diabo trabalha na obscuridade. O diabo trabalha na ignorância, ele trabalha na penumbra, nas sombras. A perfeita luz está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Haja luz. É o principal decreto profético que eu libero sobre a sua vida nesta noite. Nós vamos desenvolver nesses 3 dias, baseado neste livro. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. A luz que me salvou. A salvação não diz apenas você ter um encontro com Jesus e o seu passaporte carimbado para você ir morar no céu maravilhoso, glorioso, as ruas de ouro, o mar de cristal, as portas com as pérolas e outras coisas mais. Tem muito mais do que isso. É uma proposta extraordinária o céu, mas você pode viver o céu na terra. Ah, mas eu não entendo assim. Então seja feito conforme o seu entendimento. Apelou em apóstolo. Mas hoje alguns entendimentos equivocados de conceitos religiosos serão quebrados dentro de nós, para que possamos ser conectados a esta luz poderosa, e esta luz poderosa intensificada no nosso coração, para vivermos esta plenitude. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Hoje nós vamos ficar focados no que é luz e na salvação. Amanhã avançaremos para o processo de libertação, e no domingo adentraremos nessa dimensão, me faz prosperar. É o entendimento espiritual. E você vai receber luz, você vai receber revelação, e você vai viver esta nova dimensão em Cristo Jesus. E aqui você vai ter toda a ministração. Olha só, como é importante nós lermos. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento, você tem grandes possibilidades de ser elevado àquele nível de entendimento. Se você se conectar a pessoas obtusas, simplesmente religiosas, você se torna um religioso e um obtuso, com entendimento fechado. Tudo que nós queremos como igreja, comunidade global, é que você seja conectado na revelação que Deus já nos deu. Tem coisas que a gente nem entende, nem compreende, e não dimensiona a grandeza do lugar em que Deus tem nos colocado, no nível do entendimento. Eu estava conversando com um apóstolo, ele estava compartilhando comigo e disse assim: apóstolo Edmilson, o que nós temos recebido, e ele não era da comunidade global, ele disse: o que nós temos recebido, ele tem participado conosco nesses tempos, ele diz: olha, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho aprendido, você pode ministrar em qualquer lugar desta nação, pelo nível da revelação e do entendimento que o Senhor tem te dado. E eu quero compartilhar com você que é da casa, como filho, para que você viva isso que nós temos vivido, aquilo que nós temos vivido. O desejo do meu coração é que você viva e vá além ainda. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dá um toque no teu irmão, diga assim: haja luz, meu irmão. Recebe a revelação. Haja luz. Isso é como uma metáfora. Haja luz, haja entendimento. É o início do novo, é o início da nova estação. Você vai entrar nesta dimensão, você vai ser transportado para esta dimensão. Esse é o desejo do meu coração. Eu não quero aqui apenas compartilhar algumas palavras bonitas, para que você saia deste lugar um pouquinho mais emocionado, para vencer este ciclo de 2018 e adentrar em 2019. Eu quero que você seja marcado pela palavra revelada, e pela palavra revelada você alcance a salvação, a libertação, a cura e a prosperidade plena. E nada e nem ninguém vai impedir isso, porque o Espírito de Deus que traz revelação está em nosso meio. Diga yes. Dá um toquezinho no seu irmão, fala: recebe, meu irmão.
Diga, recebe. Haja luz fala em dissipar a ignorância. Haja luz, haja entendimento. A ignorância vai ser vencida. A ignorância vai ser vencida. Quando eu falo a ignorância, eu falo a falta do entendimento, que é muito mais do que simplesmente a informação e o conhecimento. Fala da revelação da palavra de Deus que chega aos nossos corações. Haja luz, haja entendimento, haja revelação, que seja dissipada as trevas da ignorância. Você vai sair da penumbra do entendimento e vai entrar no entendimento pleno para viver a plenitude de Deus e as delícias de Deus aqui nesta terra. Uau, que coisa mais linda do mundo. Verdadeiramente você está no melhor lugar da terra. Não tem lugar melhor para estar num dia como hoje, de hoje. Você vai ser abençoado, você vai sair renovado, você vai sair deste lugar cheio de luz, cheio do Espírito Santo de Deus. Observe comigo Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. No campo espiritual, queridos, no campo espiritual, a falta do entendimento nos priva e nos impede de vivermos a plenitude do Pai. Preste atenção nisso. A falta do entendimento nos priva e nos impede de vivermos a plenitude do Pai. Você vai ouvir algumas coisas que vai chocar você, mas você vai ser liberto. E quantos querem ser libertos? Apóstolo, eu tenho 355 anos de evangélico. Não importa quantos anos você tenha. Eu tenho 57 anos de jornada de caminhada, desde o ventre da minha mãe, separado, já ouvindo a palavra de Deus. Porque eu ia já na igreja no ventre. Mas eu ainda tenho, já caminhei muito, já recebi muita luz, muito entendimento, mas ainda tem muito mais por vir. Isso tem para mim, tem para você. Diga, tem muito mais. Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim, atente para isso. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Aqui fala das consequências da falta do entendimento, as consequências da ignorância espiritual. As consequências da ignorância espiritual é o cativeiro. É o cativeiro. A revelação, o entendimento promove em você libertação completa. Você está me ouvindo? As consequências da falta do entendimento, da revelação e da luz perfeita é o cativeiro. Será que existe em nosso meio pessoas que estão assim ainda cativas em alguma área? A luz vai ser tão intensa que cadeias serão quebradas e a obscuridade será desfeita no seu interior e a luz plena vai jorrar em você e através de você. Você pode aplaudir a Ele? O diabo, ele trabalha na obscuridade. O diabo trabalha na obscuridade. Deus se revela na luz. Deus se manifesta no entendimento aberto, na compreensão da palavra. Romanos capítulo 10, Daniel capítulo 9, depois nós vamos chegar em Romanos. Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. Atente para isso. O diabo, ele trabalha na ignorância. E a arma para deixar pessoas cativas é a falta do entendimento. Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Atente para isso agora. Porque ele Não, por favor, volta lá em Daniel. Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. Vai para o 2. Lê para mim esse texto, por favor.
Olha só. Eu, Daniel, entendi. Diga, entendi. Grife esta palavra na sua Bíblia. Entendi. Aqui é o ponto de partida para libertação plena. O entendimento e também para a salvação. Diga, entendi. Ele está dizendo, lendo o livro do profeta Jeremias. Lendo o livro. Ele estava tendo intimidade com a palavra. Quando você desenvolve intimidade com a palavra, você vai recebendo entendimento, revelação. E a revelação vai proporcionar a você libertação plena. Diga, entendi. Ele entendeu o quê? Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. Lendo. E quando ele está lendo, seus olhos foram abertos. Os textos começam a saltar, como vem para o negrito. Ele tinha lido, e Jeremias tinha escrito, que o tempo do cativeiro da Babilônia era de quantos anos? 70 anos. E ele lendo o livro, ele faz as contas e ele chega ao entendimento que o tempo do cativeiro do qual falou o profeta Jeremias já tinha passado, mas eles continuavam cativos. Por quê? Porque o ponto de partida para a libertação é o entendimento. Eles estavam lá no cativeiro, mas Deus falou que era 70 anos, Deus tinha falado que era 70 anos. Eu pergunto, quem dá o entendimento? Não somos nós que provocamos o entendimento, não somos nós que provocamos a revelação vem pelo Espírito Santo de Deus. Quando você se conecta a pessoas que têm revelação, a revelação já foi dada, e ele vai compartilhar esta revelação, e esta revelação não vai ficar apenas com ele, e vai começar o processo para que o povo saísse do cativeiro da Babilônia e voltasse para a sua própria terra. Diga, entendi. O entendimento é o ponto de partida, é o início, é o começo para todas as coisas. Isso fala de luz. Haja luz, haja entendimento, haja revelação. Eu entendi que o tempo do cativeiro em que falou o profeta Jeremias, que haveriam de transcorrer as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mas eles ainda continuavam no cativeiro da Babilônia. Por quê? Porque o entendimento ainda não havia chegado. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, e o desejo do meu coração, nesses 3 dias, é que a luz perfeita inunde todo o teu ser, e esta obscuridade que ainda está inundando a sua mente, seja quebrada, destruída, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga, entendi. Diga, entendi. Escute o que eu vou dizer para você. O diabo, ele não se importa com a sua religiosidade, em hipótese alguma. Se ele puder, ele incentiva você a ainda se tornar mais religioso. O diabo não se importa com a sua religiosidade. Mas quando você começa a entrar no nível do entendimento, da revelação, aí começa a complicar para ele. Porque você vai alcançar a sua libertação. E o desejo do coração de Deus é que você seja completamente liberto. Amém? Observe comigo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha a expressão de Paulo. Expressão de Paulo. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Atente para o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está falando a respeito dos seus sentimentos. O desejo dele em relação ao seu povo era que todos fossem salvos. E olha o testemunho que ele dá no versículo 2. Porque lhes dou o quê? Do quê? Eu vou dar a segunda chance.
Lê para mim, por favor, novamente. Ó, porque eu lhes dou testemunho. Eu estou testemunhando que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Eles não alcançaram a revelação. Eles não compreenderam quem é Jesus. Simplesmente praticam atos religiosos. A nossa religiosidade não impressiona Deus. E Satanás até incentiva para que sejamos mais e mais religiosos. Diga revelação. Preste atenção, algumas pessoas confundem o que é revelação com a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Ouçam aqui, preste atenção. A palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria é uma coisa, e a revelação que Paulo está dizendo é uma outra coisa. Algumas pessoas dizem assim, a revelação é, olha, estou vendo você está com câncer, você está não sei o que lá. Isso não é revelação. Isso é palavra de conhecimento, pode ser palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento. É diferente. Revelação é o entendimento aberto. Você pode ir em um lugar onde se revela tudo. Revela teu CPF, teu RG, teu DNA, teu tipo de sangue. Revela tudo. Mesmo assim você sair daquele lugar sem entendimento. A palavra não foi revelada. E sem a revelação da palavra você se torna um crente vulnerável. E se torna refém e é cativo de Satanás e as suas artimanhas. E ele priva você, impede você de ser um crente pleno. Se existe um povo que pode desfrutar da verdadeira paz, alegria, gozo, prosperidade e tudo mais nessa terra, somos nós. Está tudo carimbado, ratificado e confirmado e consumado. Mas a ignorância nos priva e nos impede de vivermos esta plenitude. Você está me entendendo? É muito legal e bom você ir no culto e as pessoas revelam, eu acredito nisso, não sou contra. Mas a maioria das pessoas voltam para casa, muitas vezes até ali recebe a bênção, mas elas continuam cativas e aprisionadas em muitas áreas da sua vida. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho um peso no meu coração e um sentimento em relação ao meu povo, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Meu irmão, tem gente que ora 3, 10, 20 horas por dia, mas ora sem entendimento. Repetição. Vazio. Vãs palavras e vãs repetições. O que nós buscamos de Deus neste lugar é a luz, é o entendimento, é a revelação que nos liberta, que nos transforma, que quebra as cadeias do inferno nas nossas vidas e promove em nós salvação, libertação, cura e prosperidade. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga entendimento. Diga entendimento. Eu gosto desse texto que está em Marcos capítulo 4. Esse texto Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram, comeram, outra parte caiu no solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu numa terra boa, e produziu a 30, a 60 e a 100, e aí vai. Quando Jesus se encontrava só, os discípulos vieram a ele e falaram, nós não entendemos nada daquilo que você disse. Olha que coisa impressionante, Jesus ensinando, ele operou na plenitude dos 5 ministérios, e os discípulos não estavam entendendo, não estavam compreendendo. O desejo do meu coração é que todas as pessoas deste lugar, todas, recebam entendimento, recebam revelação. Ninguém sai deste lugar sem o entendimento aberto e a ampliação do conhecimento e da revelação. Mas todos deste lugar sejam tomados por esta luz que vai promover salvação, libertação na sua vida, na sua casa, na sua família, na cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Olha o que ele vai dizer, Jesus vai dizer aqui. Vamos lá para Marcos, capítulo 4, versículo 11. Jesus diz assim, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós é dado o quê? A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Diga, o reino de Deus tem mistérios. Quantos querem saber os mistérios do reino?
Jesus, a Bíblia fala a respeito de Jesus que ele era um mistério que estava em oculto por séculos e gerações, que ele vai se revelar, ele vai se manifestar para promover salvação à humanidade. Nesses dias as pessoas constroem os seus presépios e outras coisas mais, mas sem entendimento. Tem algumas informações equivocadas que chegam ao nosso coração e muitas vezes nós temos essas informações como verdadeiras, mas são falsas. Jesus está dizendo, olha, a vós é dado saber, conhecer os mistérios do reino. Mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. E Jesus fala o motivo que ele falava por parábolas. Preste atenção, vai para o 12. Para que, olha só, vendo, vejam e não entendam. Se falava por parábola, mas como que pode Jesus fazer isso? Ele não queria que as pessoas entendessem. Algumas pessoas naquele momento não tinham por que entender. Ele estava falando para os judeus e muitas vezes as pessoas de fora não compreendiam e não iriam compreender. Mas ele diz por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Para quê? Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Não parece ser uma coisa meio de contrassenso, e não tem sentido, mas tem sentido. Uma coisa é certa: a nós que nascemos de novo, é dado saber, conhecer os mistérios do reino de Deus. E eu quero profetizar que aquilo que ainda está em penumbra em você, no seu coração, no nível do entendimento, no nível da revelação, que a luz chegue e a luz seja perfeita. Dê um aplauso a Ele. Diga: luz perfeita. A revelação de Deus em nós, ela é gradativa. E como isso vai acontecer? Observe comigo João capítulo 8, os versos 31 e 32. João 8, 31 e 32. Você está recebendo revelação. A palavra está chegando ao seu coração. E Deus vai promover salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus vai levar você para uma nova dimensão de libertação, e cura e prosperidade. Quando você recebe, diga amém. Atente para isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer, diga permanecer. Isso fala de perseverança. E o que vai acontecer? Versículo 32. Lê para mim. Mais uma vez. E então conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar-nos. Mas tem que permanecer, diga, tem que permanecer. Quando você entra pela primeira vez por aquelas portas e nunca teve contato com o ensinamento e com a verdade, você não vai receber toda a verdade. Lógico, Jesus é a verdade, Ele é a plenitude da verdade, mas Ele vai se revelando a você de uma forma gradativa. E à medida que você vai permanecendo nele, perseverando na jornada, você vai sendo inundado por esta luz, e conhecendo a verdade vai promovendo libertação na sua vida. Quantos querem libertação plena? Diga, é o que eu desejo, é o que eu quero. Eu gosto desse texto que está em Provérbios capítulo 23, versículo, Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. Sei onde eu estou com o 23. Olha esse texto que lindo, lê para mim. Lê mais uma vez. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Desenvolva intimidade com a palavra, e você vai receber a revelação. E esta revelação vai proporcionar a você salvação, libertação, cura e prosperidade. Amém? Jesus,
ele trata a respeito da sua morte e ressurreição muitas vezes com os discípulos. Não apenas uma ou duas, muitas vezes Jesus trata deste assunto, morte e ressurreição, falando de si mesmo. Observe comigo o Evangelho de Lucas capítulo 24. Quando Jesus morreu, no domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro. E quando elas chegam ao sepulcro, para a surpresa delas, a pedra tinha sido removida e Jesus não estava lá. Ele havia ressuscitado. Ele havia o quê? Ressuscitado. E seres angelicais se manifestaram a elas, dizendo assim: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Aí eles disseram: lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. E elas foram compartilhar com os discípulos. Quando elas chegaram e compartilharam a experiência e a visão que elas tinham tido, os discípulos de Jesus disseram: vocês estão delirando, não é possível que isso tenha acontecido. Jesus tinha tratado deste assunto poucas horas antes, poucos dias antes, e não apenas uma vez, muitas vezes, falando da sua morte e da sua ressurreição. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e eles não acreditaram que aquilo pudesse ser verdade. Eles já tinham ouvido falar disso muitas vezes, mas eles não tinham tido ainda a revelação e o entendimento. Eles tinham apenas algumas informações, e na hora da guerra, na hora da luta, da aflição, foram tomados por um sentimento de tristeza, que eles perderam a percepção da luz, do entendimento. Quando nós passamos por algum tipo de guerra, é possível que nesta guerra que passemos, nós percamos um pouco do entendimento da visão e achando que aquilo já não funciona mais. É interessante porque se você tem uma dor de cabeça, você tem certeza que aquela dor de cabeça ela vai passar. E algumas vezes não precisa nem orar, só beber um pouquinho de água e você já passa a dor de cabeça, porque a falta de água no organismo dá dor de cabeça. Ou então você toma lá um remedinho, chama a Neusaldina, e a Neusa resolve o seu problema. Agora, se você vai ao médico e ele diagnostica, como você fala, não fala nem o nome, aquela coisa ruim, é um câncer. O câncer aí entra o conflito. Aquela fé que estava dentro de você, que era tão poderosa, e você cria, de repente você começa a ter dúvidas. Os discípulos passaram por um momento de estresse. E quando Jesus ressuscita, eles já não lembravam mais do que ele havia falado poucos dias antes, se esqueceram. Então, no momento da nossa guerra, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a luz que estava em nós pela guerra pode ser tomada por obscuridade, e ao invés de a gente atentar para a promessa, nós nos voltamos para aquilo que é circunstancial. Estas mulheres estavam perplexas, porque elas não encontraram o corpo de Jesus. Mas elas vão ter a visão e vai ter a confirmação, e elas vão compartilhar com os discípulos, e os discípulos não acreditam nelas. Jesus vai se revelando, Jesus vai se manifestando. Mas é interessante que mais à frente um pouquinho, 2 dos discípulos de Jesus, que caminharam com ele, estavam tomados de tristeza, voltando para a cidade, uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam conversando entre si a respeito de tudo que tinha acontecido naqueles dias em Jerusalém. Falando a respeito da crucificação de Jesus, da sua morte. E quando Jesus se aproxima deles, e eles os ouve conversando, Jesus pergunta: o que vocês estão falando entre vós? Aí um deles diz assim: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu aqui nesses dias? Você é o único peregrino que não sabe dos últimos acontecimentos, as manchetes dos jornais. E Jesus pergunta: o que aconteceu? O próprio Jesus perguntando: o que aconteceu aqui nesses dias? Aí eles vão relatar a respeito da esperança que eles tinham em Jesus. Mas eles disseram: é bem verdade que algumas mulheres foram lá e tiveram uma experiência, como a de Marta, mística,
mas não viram Jesus. É bem verdade que algumas pessoas estão dizendo que ele ressuscitou. E eles chegam na aldeia, já é tarde. E Jesus vai passando como que fosse embora. Eles chamam Jesus para entrar na casa. E eles dizem: fica conosco esta noite, porque já é tarde. E Jesus adentra a casa. Atente para isso. Quando eles tomaram o pão, Jesus tomou o pão e deu graças. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus tomou o pão, partiu o pão e deu graças, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam, eles entenderam e viram que era Jesus. Só então. E Jesus desapareceu. Imagina uma cena dessa. Os olhos foram abertos. E eles diziam: poxa vida, não ardia no nosso coração? Como que nós não percebemos isso antes? Não queimava no nosso coração quando Ele falava conosco, estando no caminho? E eles foram compartilhar com os outros 11. E eles voltaram para compartilhar com os demais. E de repente Jesus se apresenta. Agora eu quero destacar esse texto para você. Olha isso que Jesus vai dizer. Vai lá para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Observe esse texto. Vamos ler juntos. Não tenha pressa. Jesus está falando com você. Amém? Você está recebendo a palavra, a luz e o entendimento. E a luz em você vai ser plena, vai ser completa. Observe comigo aqui o versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 37 diz assim: e eles espantados, olha só, e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha isso. Eles estavam vendo Jesus, mas eles começaram a pensar: não é ele, não é possível que seja ele, de carne e osso, deve ser um espírito. 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Preste atenção. Quando nós não temos o entendimento e a compreensão, nós ficamos assim, perturbados. Quando a verdade não chega ao nosso coração, nós ficamos debaixo de perturbação. Quantos crentes cristãos que estão assim, como que perturbados, por falta do discernimento? O discernimento espiritual traz paz e segurança ao seu coração. E diz o texto: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? 39. Olha o que ele está dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está se revelando, Jesus está se manifestando. E tem mais, vamos para frente. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lê para mim. Ó, presta atenção um pouquinho aqui. Continuavam não crendo. A tristeza e a alegria pode provocar algumas coisas estranhas. Diz o texto: não crendo eles ainda por causa da alegria. Agora foram tomados por uma alegria e não estavam acreditando. E estando maravilhados, disse-lhes, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Porque espírito não come. O camarada morre, vai lá, coloca aquelas coisas para comer. Ninguém vai comer aquilo lá. Volta no outro dia, está tudo lá. Mas Jesus, tendes alguma coisa para comer? 42, lê para mim. Jesus havia ressuscitado. Lê mais. Mais. Ó o que Jesus está dizendo. São estas as palavras que eu vos disse. Jesus já tinha tratado do assunto com eles, não apenas uma vez, duas vezes, muitas vezes.
Jesus já tinha tratado deste assunto, morte e ressurreição, muitas vezes. Mas agora Jesus ressurreto, se manifestando, eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Imagina um negócio desse. Diz lá: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, estava falando a respeito da morte e da ressurreição, falando a respeito da obra da redenção. Tudo seria executado através da cruz. Agora, ouça, veja isso. Haja luz, que a luz seja perfeita em você. O que está escrito lá? Quem abriu o entendimento? Jesus. Quem abre o nosso entendimento? Jesus, o Espírito Santo. O diabo não se importa com a tua religiosidade. Você pode dar grito, você pode pular, fazer o que for. É o entendimento, é a revelação que vai quebrar os grilhões e as cadeias do inferno na sua vida, promovendo salvação, libertação e prosperidade. Então lhes abriu o entendimento. Volta um pouquinho. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreenderem. Eu pergunto, quantos aqui querem compreender as Escrituras? Quem abre o entendimento? Jesus. Jesus abre o nosso entendimento. E hoje a palavra que Deus libera para você é luz perfeita. Diz mais: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Tem mais aí? Lê para mim, por favor. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos debaixo desta autoridade de proclamar o Evangelho a partir de Jerusalém até os confins da terra. Volte o texto lá. Isso, lê para mim novamente esse texto. Jesus, ele usa textos bíblicos para que através desses textos bíblicos trouxesse luz, entendimento àqueles corações. O desejo meu é que você receba esta luz. Você não entendeu, não? Luz, luz, luz. Nós não podíamos ter aqui vários tipos de cultos. E Deus se manifesta de várias formas. Mas a ignorância precisa ser vencida dentro de nós. As trevas precisam ser dissipadas no nosso interior. E que a luz em nós seja uma luz perfeita. E eu profetizo, receba luz. E luz perfeita. Dê um aplauso a Ele. Vamos para Romanos capítulo 5, daí vamos para o fechamento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 diz assim. Observe esse texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem era este homem? Diga Adão. E pelo pecado entrou o quê? A morte. O que é morte? Aqui não está dizendo simplesmente morte física, é a morte espiritual. O homem perdeu a comunhão com Deus, foi desligado de Deus. Ele foi adormecido no espírito. A partir daqui, ele começa a caminhar na dimensão da alma e do corpo.
separado de Deus, porque é impossível alguém se relacionar com o Espírito se não for Espírito. O nosso corpo se relaciona com o mundo físico. A morte aqui é a morte espiritual, desconectou o homem de Deus. E o homem desconectado de Deus, ele jamais poderá ser pleno. Impossível. Uma pessoa que vive nesta terra, na dimensão da alma e do corpo, simplesmente, jamais ela chegará à plenitude da alegria, de paz, de gozo, jamais. É a presença de Deus em nós, que nos enche de paz, de alegria, de gozo. Diz o texto, portanto, como que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora vamos para frente um pouquinho. Novidade para você, coisa boa. Diga para o seu irmão, coisa boa. Notícia boa. Quantos gostam de notícia boa? Faça assim com as suas mãos. Fotinha assim, ó, vai lá. Dê um aplauso a ele. Essa notícia é uma tragédia. Todos pecaram, foram separados. Mas agora a notícia boa está no versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vai ouvindo e vai se alegrando. Eu não sei você, mas o meu coração queima de entender, de compreender estas verdades. Nós estávamos mortos, separados de Deus, por um ato de pecado, do pecado de Adão. Agora você vai entender que por um ato da entrega de um, que é o segundo Adão, nós somos resgatados, nós somos redimidos. Vamos para o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre alguns. É para todos, está à disposição de todos os homens, para justificação que dá o quê? Que dá vida. Para justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha que extraordinário. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, mas por um ato de redenção, Jesus Cristo na cruz do Calvário, fomos alcançados e fomos reconectados a esta fonte poderosa que é o nosso Deus. Diga, estou entendendo. Estou compreendendo. Diga, a lei do reconhecimento. Diga, a lei do reconhecimento. Pode vir para cá, equipe de louvor. Ouça só. Mike Murdock escreve a respeito disso. E é um livro muito interessante. Você só desfruta daquilo que você reconhece. Jesus muitas vezes presente com os discípulos, eles não desfrutavam da presença de Jesus porque eles não reconheciam. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Jesus na sua própria terra, entre os seus irmãos, não pôde, eu disse o quê? Não pôde fazer muitos milagres, porque ele não fora reconhecido na sua própria terra. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Se não há reconhecimento, não desfruta. Diga, a lei do reconhecimento. Quando Jesus estava sendo crucificado, vem aqui, pastor Marcelo, vem aqui, Edmar. Vou trazer mais um, porque vem aqui, pastor Enivaldo. Pastor Enivaldo é Jesus. O Edmar é Barrabás. Estou brincando, Edmar. Ô, Edmar. Desce um degrauzinho ali. Aí. Quando Jesus estava na cruz,
um engraçadinho disse assim: ei, se você é... Pode baixar a vista, vai cansar você. Se você é exatamente isso que você está dizendo ser, desce da cruz, salva você e salva nós também. Olha isso. O outro, que é o Dimas, o bom ladrão, o outro disse: ei, nós dois estamos aqui sendo crucificados pelos nossos atos, pelos nossos feitos, mas este aí é inocente, ele nada fez para ser crucificado. E ele se voltou para Jesus, sabe o que ele disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus deu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O reconhecimento, hoje mesmo. Olha só, o entendimento, a revelação, o reconhecimento vai transportar você de imediato para uma nova dimensão. Nós temos testemunhos extraordinários de pessoas que receberam a luz, entraram no processo de transformação, e o que eles viviam, eles já não vivem mais. Lares foram transformados, famílias foram restauradas, pessoas foram libertas. Aí você diz: apóstolo, eu estou há 300 anos caminhando aí e as coisas se complicaram para mim. Perseverança, a luz vai ser perfeita. Amém? A luz vai ser perfeita. Sente lá um pouquinho. Na hora. Agora, vamos para Romanos capítulo 10. Olha isso, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o quê? A ressurreição e a vida. E ele diz: mas quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que ele está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, Lázaro já havia sido sepultado. Maria veio ao encontro de Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta vem ao encontro de Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Ele falou: eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Ela conhecia a Bíblia. Ele falou: não. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Algo vai acontecer agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo estando morto, você pode ressurgir. E aquele que vive, crê nele, jamais morrerá. Jesus é a ressurreição. Ele vivifica o nosso espírito adormecido e nos reconecta ao Pai. Observe aqui Romanos capítulo 10, e vamos fechar com esse texto aqui. Romanos capítulo 10, versículo 8. Versículo 8 até o versículo 10. Lê para mim esse texto. Olha só, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O próximo, lê lá para mim. Olha isso, é simples, não é simples? Muito simples. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. A luz que me salvou é o entendimento. O próximo versículo, 10. Lê para mim, por favor. Visto que com o coração se crê para quê? Para a justiça, e com a boca faz confissão para salvação. Diga: luz que me salvou. Hoje é uma noite de salvação.
Hoje é uma noite de salvação. Satanás, ele não se importa com a sua religiosidade ou a intensidade da sua religiosidade ou dos seus atos religiosos, mas é o entendimento, é a revelação que traz a nós e promove em nós salvação. E esta luz e esta revelação chega ao seu coração hoje mesmo. A salvação chega a você. Eu não vou dizer o que Jesus disse para o camarada lá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque senão alguns vão subir. Alguém quer subir hoje? Ninguém quer ir hoje, né? Lá é maravilhoso, mas por que você ainda não deseja ir para lá hoje? Porque há um propósito de Deus para você aqui na terra. E se há um propósito de Deus para você aqui na terra, você vai permanecer aqui um pouco mais, cheio de luz, de revelação, de discernimento, vivendo a plenitude daquilo que Jesus conquistou para você, para que o nome do Pai seja glorificado através da sua vida. Os dias de miséria, de pobreza, de ruína, de escassez estão chegando ao fim, pelo entendimento, pela revelação e pelo conhecimento. Amém? A unção do Espírito de Deus está neste lugar, está sendo derramada sobre a sua vida, e a luz vai ser perfeita.